Fala galera, eu sou o Carlos e esse é mais um vídeo do Cavaleiro Nerd. Eu acabei de assistir Thunderbolts e o nosso bate-papo hoje vai ser sobre esse filme que começou a ser escrito lá em 2021 e de lá pra cá passou por várias mudanças de roteiro, o que acabou deixando o público com um receio de que ele ficasse meio que Frankenstein, cheio de retalhos, como já aconteceu aí com grandes promessas do cinema que passaram por esse mesmo processo. Eu mesmo fiquei um pouco com o pé atrás com esse filme, mas e aí? O filme é bom? E nós vamos conversar sobre isso logo depois de você deixar o like aqui nesse vídeo. É a primeira vez que a gente está se vendo? Já se inscreve aqui no canal para fortalecer e vem fazer parte da nossa guilda, ou melhor dizendo, desse grupo desajustado de super-heróis. É isso que os Thunderbolts são? Vamos descobrir. Com a direção de Jake Schreier, que estreia com seu primeiro filme na Marvel, Thunderbolts traz de volta à grande tela Sebastian Stan, David Harbour, Wyatt Russell, Olga Kurylenko, Hannah John Kamen, Florence Pugh, além do estreante na Marvel Lewis Pullman como Bob Reynolds /Sentinela /Vácuo. Então, sem enrolar para responder se o filme é bom ou não, eu não sei nem contabilizar quanto tempo faz que eu entro numa sala de cinema para assistir um filme da Marvel e eu saio tão satisfeito como eu saí com o que esse filme me entregou. Antes de assistir o filme, eu estava vendo algumas análises aqui no YouTube de alguns canais que eu sou inscrito e eu acabei achando curioso que esse filme ele acabou agradando tanto a gregos quanto a troianos, porque tanto o pessoal do lado mais progressista do jogo quanto o pessoal da Liga Nerdola acabou elogiando muito o filme. Eu particularmente não vi nenhum vídeo, nenhuma resenha, nenhuma análise que tenha achado o filme ruim. E isso, cara, pra mim só prova que se você fizer uma adaptação boa, sem lacração nenhuma, porque eu particularmente não vi lacração nenhuma nesse filme. Então se você fizer uma obra legal, que respeita a obra original da qual ela está sendo adaptada, tanto o pessoal mais progressista, esse pessoal mais militante, eles vão gostar da obra porque o filme tá legal, e o público mais conservador, que é, na minha opinião, as pessoas que realmente gostam daquela obra, porque ela não precisa ser mudada para agradá-los, então eles gostam daquela obra, e que são as pessoas que realmente vão em maior número para o cinema, eles também vão ser agradados aí com essa obra. Parece que a Marvel entendeu isso, pelo menos com esse filme. Cara, e quando isso acontece, o público que ama a obra, o filme que você lançou no cinema, ele vai fazer um marketing de graça para você no boca a boca, cara. Eu não sei como é que tá ainda a questão dos números desse filme nos primeiros dias com relação à bilheteria, mas eu acredito que ele vai ser um filme que vai ser bastante sucesso, porque, cara, eu gostei de verdade desse filme. Eu gostei dele de um jeito que o filme tem o quê? 2 horas e 6 minutos de duração e pra mim passou muito rápido. Eu saí de lá com aquele gosto de quero mais, realmente, de eu quero um pouco mais desse universo, eu quero um pouco mais dessa história, eu quero saber um pouco mais desses personagens. Cara, eu fiquei com essa vontade. Pra mim, 2 horas passou muito rápido. E sim, eu queria ver mais daqueles personagens que eu já conhecia, mas que aqui, nesse filme, eles foram aproveitados de uma forma muito diferente. Parece assim que eles pegaram só a nata dos personagens mais mal aproveitados das obras anteriores, né? Tirando, obviamente, o Buck, que ele sempre foi bem aproveitado nos filmes e séries do MCU, e decidiram tentar de novo. E foi algo que deu muito certo. Nesse filme, cada personagem tem o seu espaço na trama, cara. Tanto em ação, quanto na resolução da trama. Cada personagem tem o seu espaço. Cada personagem, essa é a verdade. Cada personagem tem o seu espaço. Embora a Yelena seja a protagonista, e sim, nós precisamos deixar isso bem claro para você que ainda tinha alguma dúvida, a Yelena, ela é a protagonista desse filme. E esse é um ponto muito forte do filme, tá? Então, apesar dela ser a protagonista, nenhum dos outros personagens fica escanteado, apagado, subaproveitado. Bom, na verdade tem um personagem que ele fica subaproveitado e o que eu vou falar aqui agora para vocês é um spoiler. Então, você que não quer pegar esse spoiler, que não assistiu esse filme e não quer pegar o spoiler, você vai pular esse vídeo
para o minuto que está aparecendo aí na sua tela. Eu vou te dar alguns segundos para você pular. Ok, pronto. A partir daqui, se você ficou, é por sua conta e risco. A treinadora, cara, sim, essa personagem ridícula do MCU, ela é morta no início do filme. Ela é morta no início do filme pela Fantasma, num plano, uma espécie de plano de queima de arquivo organizado pela Valentina. E, cara, ela morre antes do nome Thunderbolt ser mencionado no filme. Ou seja, não faz sentido nenhum ela estar no cartaz, porque ela sequer chega a fazer parte da equipe. Ela não chega a fazer parte dos Thunderbolts. Então não faz sentido ela estar no cartaz. Ela morre já no início. Então é a personagem mais subaproveitada desse filme e graças a Deus por isso. E assim, sinceramente falando, a presença da treinadora nesse filme, pra mim, soa muito como um pedido de desculpas da Marvel. Parece que eles colocaram lá ela e disseram assim: nós sabemos que esse personagem é um lixo, nunca deveríamos ter feito ele. Só estamos colocando ele no filme para nos livrarmos definitivamente desse personagem. E eu espero sinceramente que seja isso, cara. Sério, essa personagem é terrível, cara. Terrível, terrível. Deixando claro que a contraparte dela nos quadrinhos, que não é ela, é um cara, é um personagem muito interessante, muito badass, muito legal, que perderam aí a grande oportunidade de usar esse personagem no MCU. Feito esse desabafo, vamos voltar. Nós estávamos falando sobre como cada personagem tem o seu espaço dentro da trama, sobre como cada personagem é bem trabalhado dentro da trama, dentro desse filme, e você acaba simpatizando com cada um deles. Até com o agente americano, que todo mundo tinha pegado um ranço dele ali na série do Falcão e Soldado Invernal, a gente acaba gostando bastante dele, ele ganha a nossa simpatia. Durante o filme tem alguns momentos bem legais com ele e até bem emocionantes. O Alexei, cara, o Guardião Vermelho, ele é o alívio cômico, obviamente, todo mundo já devia saber que ele é o alívio cômico desse filme. Mas ele, assim, muitos de vocês vão achar ele forçado, eu também achei ele muito forçado, só que isso não é negativo, e eu vou te explicar o porquê com um exemplo. Você já conheceu aquela pessoa que ela parece forçada, mas não é forçada? Que é uma pessoa que ela grita, ela fala alto, ela é exagerada naturalmente. Quem não conhece aquela pessoa vai pensar: nossa, que pessoa forçada. Mas você que conhece, você sabe que aquele é o jeito dela. O Alexei, cara, ele foi feito para ser forçado. Ele foi feito para ser assim. O personagem, ele foi feito para ser forçado, para ser exagerado, para ficar com aqueles berros dele, gritando exageradamente. Vai ter gente que não vai gostar. Eu não me incomodei. Eu achei que... Eu entendi a proposta. Entendi que a proposta do personagem é ser desse jeito, é ser exagerado, é ser forçado de propósito. E a gente percebe isso porque o David Harbour, ele é um grande ator. Então ele não estaria ali tentando ser forçado só para tentar parecer engraçado. Ele é forçado propositadamente, né? O personagem é para ser feito assim. E ele tem um dos momentos mais bonitos do filme, ali falando sobre paternidade. Não que ele fale sobre paternidade em si, mas ele tem um momento ali que é muito paterno entre ele e a Yelena. E sobre a Yelena, cara, o que eu posso dizer para vocês? Esqueçam tudo que vocês já viram sobre a personagem. Esqueça o filme da Viúva Negra ou qualquer outro lugar que ela tenha aparecido. Esqueça. Aqui ela é outra personagem. Nesse filme, cara, ela tá uma protagonista incrível. Ela é uma protagonista feminina incrível. E isso mostra que a Marvel, ela sabe escrever uma protagonista feminina incrível. Ela sabe escrever. Sem precisar meter lacração, sem precisar reduzir os personagens masculinos a babacas, como tinha acontecido em obras antigas da Marvel. Para que uma protagonista tivesse o espaço dela, era preciso que um personagem masculino, todos os personagens masculinos, fossem reduzidos a babacas, a homens estúpidos. E aqui não, cara, Thunderbolts não faz isso. Simplesmente, todos os personagens, incluindo homens e mulheres, têm um grau de importância similar. No final do filme, para resolver a parada, todos eles resolvem juntos, por mais que tenha, obviamente, a maior participação da Yelena como protagonista, todos eles resolvem juntos, homens e mulheres,
como uma equipe. A Yelena, ela deixa claro, cara, que ela precisa de amigos. Ela deixa claro que ela sentiu falta durante esse tempo inteiro que ela teve longe do Alexei, que era a figura paterna dela. Ela passou o quê? Um ano, alguma coisa assim, distante dele. E ela deixa claro, ela chora dizendo que precisava dele. Ela não é aquela figura feminista que, eu sou empoderada, eu não preciso de ninguém, muito menos de uma figura masculina, eu não preciso de amigos homens, eu posso fazer tudo sozinha, porque eu sou a Mary Sue dos Thunderbolts. Não existe isso, cara, não existe. A Yelena, ela está tão fatal nesse filme quanto ela está feminina, sem nenhuma frase empoderada nos moldes do feminismo. Muito pelo contrário. O filme mostra uma evolução absurda da personagem, fazendo com que ela mostre suas vulnerabilidades, que mostre o seu lado humano e emocional, ao ponto de, no fim, saber exatamente o que fazer para lidar consigo mesma e com o problema dos outros. E eu arrisco a dizer, cara, que esse desenvolvimento que a Yelena recebeu nesse filme é igual ou melhor do que o desenvolvimento que a Natasha só foi receber em Ultimato. A Yelena já é uma personagem nova, né, mais recente. A Natasha passou anos aí no UCM e a Yelena é mais recente e ela já teve esse grande desenvolvimento, se tornando uma grande líder de equipe e uma personagem tão importante. Voltando a falar do Alexei, o Guardião Vermelho, eu preciso pontuar aqui uma cena, cara, que me deixou assim de queixo caído. No trailer tem uma cena que ele corre para proteger uma garotinha. Ele se coloca assim sobre ela, né, por cima dela, e uma pedra cai nas costas dele e ele a protege. Cara, exatamente 5 segundos depois dessa cena, acontece uma coisa que eu fiquei de queixo caído, cara. Eu fiz assim e, cara, a Marvel teve coragem de mostrar essa cena, cara. Você quando tiver, eu não vou dar spoiler, né, mas você quando estiver assistindo o filme, você vai saber qual é a cena que eu tô falando. E você que já assistiu, você sabe qual é a cena. Então, fala aí nos comentários se você também ficou em choque. Por mais que depois seja desfeito, mas a cena é muito pesada, cara. Bem, agora nós vamos falar sobre o elefante na sala. O Sentinela / Bobby Reynolds / Vácuo. Como eu falei pra vocês, eu assisti algumas análises antes de assistir o filme. E eu vi muita gente falando a respeito do traje dele, que parecia muito The Boys. E eu confesso pra vocês que quando ele apareceu, a primeira cena dele não foi uma aparição, né, muito imponente. Eu particularmente colocaria ele chegando voando, aquela coisa e tal, mas a primeira aparição dele não foi imponente. E quando ele apareceu, eu virei pro meu amigo que tava do lado e falei assim, cara, isso tá muito The Boys, não tá não? E ele falou, tá, cara. Só que depois eu percebi que não era o traje. Na verdade, era o cabelo dele que caiu ali no Vale da Estranheza. Eles colocaram o cabelo dele lambidão pra trás, assim, com, sei lá, um laque, pintaram de louro. O personagem é loiro nos quadrinhos, mas o ator não é loiro, né? Tem um cabelo mais castanho. Mas pintaram de loiro e aí colocaram pra trás, assim. E isso tá nas imagens que saíram, que foram publicadas antes, então não é spoiler, tá? Você viu isso. Só que o que acontece? Por que eu digo que é o cabelo que causou toda essa estranheza? Porque quando ele luta, depois que ele luta, o cabelo dele bagunça e fica um pouco ali jogado no rosto. E quando ficou assim, eu achei legal. Eu achei o visual dele como Sentinela legal. Então pra mim, acho que só o cabelo que teve essa primeira impressão e essa estranheza, mas depois ficou com um visual legal. Ele com o visual de vácuo, mano, você viu no trailer, tá fenomenal. Tá fenomenal. E cara, por falar em luta, essa primeira luta dele com os Thunderbolts, meus amigos, Absolute Cinema. Que luta, cara, que luta. O que eu tenho pra dizer pra vocês sobre essa luta é que durante essa luta, quando você estiver assistindo, eu acho que você vai soltar uns 10, caramba, assim, um seguido do outro. Porque, cara, fenomenal, fenomenal. Essa luta mostra que o personagem tá em outro nível de poder. O Lewis Pullman como Bobby Reynolds / Sentinela / Vácuo, eu não tenho nada o que dizer sobre a atuação deste cara. Esse cara tá fenomenal no papel. Ele consegue imprimir 3 personalidades diferentes, que você olha para as 3 personalidades
e você não consegue dizer que não é a mesma pessoa, só que com personalidades diferentes, entende? Imagina que você está vendo duas pessoas, aliás, uma pessoa só, e você vê a personalidade de um jeito, e depois você vê uma personalidade de outra, depois você vê outra personalidade, mas você não consegue desvincular daquela pessoa. Ele consegue imprimir essas três personalidades sem tirar a essência única do personagem. Ele consegue fazer isso. Esse cara, pra mim, ele tem um futuro fenomenal pela frente no cinema. Ele tá estreando agora na Marvel. Eu acho que ele já fez alguma outra coisa, mas na Marvel ele tá começando agora e eu espero de coração que a Marvel aproveite o talento desse cara. Esse cara é muito bom, velho. Outra pergunta que estão fazendo é se o Sentinela foi nerfado nesse filme, por conta do histórico que a gente tem aí de personagens que nos quadrinhos originalmente são hiper poderosos e quando eles são adaptados para o cinema acabam sendo nerfados, seja para trazer ele para um pé na realidade ou seja para tornar possível que ele seja derrotado. Afinal, o Sentinela é o vilão aí do filme dos Thunderbolts e dentro da equipe dos Thunderbolts não tem nenhum personagem com nível de poder assim considerado alto, como por exemplo um Thor. E diga-se de passagem, o Sentinela também derrota o Thor. Então essa pergunta ela é muito pertinente. Vão nerfar o Sentinela? Porque é um personagem muito poderoso. Muitos colocam ele como o top 1 dos quadrinhos. E a resposta é sim e não. Eu sei que ficou confuso, mas eu vou explicar. A resposta é sim, se você considerar a forma de quantificar esse poder do filme. Porque nos quadrinhos a gente sabe que o poder do Sentinela é equivalente a 1 milhão de sóis explodindo. É a isso que o poder dele é comparado nos quadrinhos. Já no filme, esse poder é quantificado como 1000 sóis explodindo. Então desceu ali de 1 milhão para 1000. Então ele foi nerfado. Só que por que eu digo que ele também não foi nerfado? Porque, cara, sendo 1 milhão de sóis ou sendo 1000 sóis, não tem ninguém no UCM que seja capaz de vencer esse cara. Não tem. E o filme deixa isso muito claro. O filme deixa isso muito claro, primeiramente, que naquela equipe ninguém pode fazer absolutamente nada para derrotá-lo. Em batalha, ninguém é capaz de derrotar aquele personagem. E isso está muito claro no filme, cara. Ninguém tenta refutar isso lá. Nada do roteiro tenta dizer que existe uma esperança de derrotá-lo. Existe uma chance de derrotá-lo. Não deixam isso, não tem essa brecha, não tem nada disso no roteiro dizendo que algum personagem dos Thunderbolts, ou todos eles juntos, ou qualquer outro personagem é capaz de vencer o Sentry. É totalmente estabelecido desde o início que todos os Vingadores juntos, isso incluindo o Thor e o Hulk, não seriam capazes de derrotar o Sentry. Então isso é muito bem estabelecido. Se nós formos colocar numa balança, faz sentido dizer que ele não foi nerfado, porque ele não recebeu um nerf de poder, um downgrade de poder para que ele fosse derrotado. Isso não existe no filme. O cara tá lá, ele foi estabelecido como esse personagem hiper poderoso que ninguém pode derrotar e tá certo. É isso mesmo. Cara, pra mim, o top 1 do MCU foi estabelecido, pelo menos até aparecer um Deona Boval da vida, ou os Beyonders, ou personagens que tenham aí essa classe de divindade. Mas até o momento, pra mim, o top 1, cara, é o Sentinela. O filme tem defeitos? Tem. E não são as piadinhas, pra mim, o humor tá na dose certa, não me incomodaram. Também não são diálogos podres. Eu não achei nenhum diálogo podre. Pra mim, os diálogos estão muito dinâmicos. Inclusive, quando não tá tendo luta pra te dar aquela empolgação, os diálogos cumprem esse papel. Cara, os diálogos estão muito bons. O defeito do filme, definitivamente, não são os diálogos. Pra mim, o defeito desse filme é que parece que ele se desenrola muito rápido. Quando eu digo que queria mais desse filme, queria ver um pouco mais, é porque eu realmente queria ver um pouco mais. O primeiro ato desse filme, pra mim, é muito bom. O terceiro ato é excepcional. Mas o meio, o segundo ato, pra mim que ele é meio apressado, ele vai muito rápido. Então parece que as coisas correm. Do meu ponto de vista, o meio do filme dava pra ter um pouquinho mais de desenvolvimento. Mas isso nem de longe estraga a qualidade desse filme, que é muito bom. E galera, depois de falar sobre todos esses aspectos técnicos desse filme, eu preciso falar sobre a mensagem que ele passa. Sim, tem uma mensagem sobre traumas.
sobre quanto a mente de uma pessoa pode ser quebrada por conta de uma família desestruturada, sobre o quanto uma pessoa pode ficar vulnerável caso ela seja excluída, isolada, caso ela se torne solitária, e o quanto uma pessoa nesse estado pode ser facilmente manipulada, apesar de ela ter um potencial grandioso. E quando o filme ele passa essa mensagem, ele não te diz que para você resolver o problema da família desestruturada, você tem que destruir a família. Não. A solução não é essa. A solução é corrigir, é ser aceito e talvez a partir de você uma família saudável nascer. Ideias como família, amizade são coisas muito valorizadas. Eu percebi que são coisas muito valorizadas nesse filme. Se você estiver passando por algum trauma, procure um ombro, seja da sua família, seus amigos, seja Deus. Não sepulte o problema dentro de você. Não se isole. Coloque para fora e se deixe ser tratado. Dito tudo isso, a minha nota para esse filme é 8.5. Realmente eu gostei pra caramba desse filme, mas essa é só a minha opinião. Eu queria que você deixasse a sua aí nos comentários. Se você já assistiu ou quando você assistir e voltar para ver esse vídeo, eu queria que você deixasse aí nos comentários a sua opinião sobre esse filme. Gostou? Não gostou? O cara foi nerfado? O Sentinela foi nerfado? Não foi nerfado? O visual dele tava legal? Não tava legal? Você gostou dos outros personagens? Vamos bater esse papo. Deixa tudo aí, a sua opinião nos comentários. Não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal se essa for a primeira vez que a gente está se vendo. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!